Sabe aquela velha frase de que as aparências enganam? Pois é, as melhores aparências podem enganar e muito. Hoje eu me sinto mais madura para contar sobre essa barra que eu passei há uns anos atrás. Ninguém jamais poderia imaginar, mas eu tive bulimia. E agora eu vou te contar tudo sobre essa minha experiência com a bulimia que eu tive no passado. Vem comigo. Aproveita e já deixa o seu like se você acha esse assunto relevante. Se inscreva no canal para a gente compartilhar muita coisa por aqui. E se você é novo, muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal, tá? Bom, quando eu era pequenininha, eu era muito magrinha. Eu lembro que a partir dos meus 12 anos de idade, mais ou menos, eu comecei a achar que eu estava acima do peso, mas na verdade eu não estava. E só para retificar, a compulsão alimentar é o ato de você comer descontroladamente, por conta de uma ansiedade ou também de uma depressão, baixa autoestima ou por conta da pressão, né, social que a gente vive, de cultuar o corpo magro também. E a bulimia é o ato de você colocar tudo para fora, ou por conta da indução do vômito ou por tomar algum produto laxativo. Eu era tão magrinha que meu apelido na escola era Olivia Palito. E eu acho que eu comecei a desenvolver essa distorção da minha própria imagem por conta de que, de vez em quando, algumas pessoas da minha família falavam que eu tava gordinha. E eu não acho que elas falavam isso por maldade, eu acho que era só mesmo uma forma de se expressar, de querer dizer algo do tipo, ai, como você tá mais coradinha, mais encorpadinha, alguma coisa nesse sentido. Até porque eu nunca fui uma pessoa acima do meu peso. E como naquela época a gente não tinha tanto diálogo, tanta informação sobre autoimagem, foi aí que eu comecei a acreditar realmente que eu estava acima do peso e que eu precisava emagrecer. Eu nunca tive coragem de me abrir sobre isso com os meus pais, até porque em casa a gente não tinha muito diálogo familiar. Eu meio que sofria no silêncio, sabe? E eu tentava encontrar formas de eu perder peso. Eu lembro que com 13 anos de idade, mais ou menos, num belo dia tava eu lá na feira com a minha mãe e aí no meio da rua eu desmaiei porque eu mal comi naquele dia. Eu lembro que eu devo ter comido umas 2 colheres de arroz e um pedacinho de carne. Eu não lembro com muito detalhe sobre essa época, até porque são aí quase 20 anos que se passaram, né? Mas a partir daí eu comecei a desenvolver anemia. Isso vinha e voltava e eu sempre estava lá no médico com a minha mãe para checar os meus glóbulos e as minhas plaquetas. Eu não lembro se a minha mãe acabou percebendo o que estava acontecendo comigo, mas ela estava sempre lá me dando remédio para curar minha anemia. Ela também me dava muita beterraba para engrossar o sangue e também de vez em quando ela batia o fígado do boi cru com sangue tudo no liquidificador e me dava para eu tomar. Cara, eu não sei se alguma vez você já tomou fígado de boi cru na sua vida, mas o negócio era tão ruim que me dava ânsia de vômito. Mas enfim, eu tinha que tomar para ficar mais saudável, né? Eu também lembro que meu pai sempre lutou com a balança, meu pai sempre teve problema de colesterol, problema do coração, e ele estava sempre buscando uma forma de perder peso. E eu tentava fazer igual, né? Eu lembro que com 13 anos mais ou menos eu já fazia dieta dos pontos, eu já tomava laxante também, que são aquelas folhazinhas que você comprava na farmácia e aí te fazia evacuar tudo que você comia, né? Inclusive qualquer um naquela época podia entrar na farmácia e comprar isso daí. E era horrível tudo isso, né? Porque eu lembro que eu passava muita vontade de comer o que eu queria, mas na maioria das vezes eu não comia. E essa folha laxativa era tão horrível que eu lembro que me dava uma dor no estômago muito forte, parecia que eu ia morrer. Era horrível. Também já tomei porangaba para emagrecer. E se você tem aí mais ou menos a minha idade, você deve lembrar dessa cápsula, né, milagrosa, que era vendida aí nos programas de TV, né? Eu continuei aí nessa rotina até mais ou menos os meus 17 anos, mas eu lembro que desde os 12 até os 26, eu sempre carreguei essa culpa comigo depois de comer um bolo, uma pizza, um pão de queijo que eu amo, porque eu achava que comendo essas coisas eu ia engordar e eu sempre me achava de alguma forma suja. Eu me achava suja depois que eu comia essas coisas. E não me pergunte como, eu nem sei te explicar, mas de alguma forma eu me sentia suja, eu me sentia indigna de comer aquelas coisas. Desde os meus 17 até os meus 21 anos, eu não lembro de ter sofrido tanto com tudo isso. Talvez por conta da faculdade ou da rotina, né, que não é fácil, eu acho que eu acabei aí esquecendo um pouco dessas questões.
Mas com 22 anos, que foi quando eu me formei na faculdade, foi quando tudo veio de novo, só que dessa vez eu acho que veio pior, e eu vou te contar por quê. Foi com essa idade que eu comecei a trabalhar num banco muito famoso e foi aí que eu comecei a fazer academia porque eu queria ganhar massa magra. Até aí tudo bem, né? Até porque fazer exercício faz um bem para a saúde do nosso corpo, da nossa mente, enfim. Eu lembro que eu comecei a sentir aquela culpa de comer coisa calórica de novo, eu me matava na academia, inclusive eu comecei a tomar aquele termogênico Oxelite, que era o termogênico do momento, né? E ninguém sabia dos efeitos colaterais desse produto no organismo. E eu lembro que muita gente tomava esse termogênico, até porque há 10 anos atrás a gente não tinha tanta informação das coisas como a gente tem hoje, né? Bom, voltando na culpa que eu sentia, né? Então, nessa empresa que eu trabalhava, sempre tinha muitos eventos e nesses eventos sempre tinha muita comida. E eu me sentia muito atraída de comer muito mais do que o resto das pessoas conseguiam comer. E com certeza isso era assim um tipo de compulsão alimentar, até porque isso não era uma coisa normal e tudo que eu queria era poder comer tudo até eu passar muito mal. Eu lembro que quando eu tava no ato comendo essas coisas compulsivamente, eu lembro que eu senti um prazer, cara, que nada mais na minha vida me dava tanto prazer do que comer um bolo de chocolate, um bolo de aniversário, um risole, um salgado, essas coisas do tipo. Mas depois vinha a culpa, eu me sentia suja de novo e corria pro banheiro vomitar. Cara, eu perdi as contas das vezes que eu fiz isso nessa empresa. E aí eu também comecei a fazer isso em casa, eu comprava às vezes caixas de bombom e deixava no meu quarto. Final de ano também eu comprava panetone. Teve um dia que eu comi um panetone inteiro e, cara, eu passei tão mal que você já sabe o que eu fui fazer no banheiro depois, né? Eu lembro que eu tinha que dar uns dias de pausa e me segurar com a comida, até porque o meu corpo não aguentava colocar tudo pra fora todo santo dia. E aí eu dava mais ou menos uma semana de pausa pro meu corpo e depois começava tudo de novo. Eu fiquei nesse ciclo até os meus 26 anos de idade, mais ou menos. Eu lembro que nesse período eu tava sempre tomando alguma coisa para emagrecer. Eu já tomei muito termogênico, já tomei remédio de tarja preta para emagrecer também. Tomei até anabolizante também. Eu lembro que eu fiquei com um corpo muito chamativo, eu desenvolvi muita massa muscular. Você lembra daquele programa do Pânico que tinha as paniquetes? Então, o meu corpo era bem parecido com o corpo daquelas meninas. Mas quem olhava pra mim jamais podia imaginar da turbulência que eu estava passando na minha vida. E mesmo com o corpo malhado, escultural, a minha autoestima era bem precária. E ter um corpo bonito era a única coisa que eu conseguia me apegar para me sentir bem comigo mesma. Teve até uma época aí que eu tinha umas amigas com um corpo surreal e eu tava sempre me comparando com elas. Eu achava que elas atraíam muito mais olhares do que eu achava que elas eram muito mais sexys do que eu, ou seja, eu tava me intoxicando sem nem me dar conta disso. Nesse período eu também não conseguia me abrir para os meus pais, eu não consegui contar para nenhum amigo, inclusive no começo eu consegui contar só para uma amiga sobre isso. Tadinha, ela não entendia nada, né? E muito menos eu. A verdade é que eu disfarçava muito bem. Eu fingia pra mim mesma que tava tudo bem, mas na verdade não tava, né? Eu também acreditava que ter um corpo perfeito ia me garantir um sucesso amoroso, sabe? Mas essa é a pior enganação que um ser humano pode ter. Cara, você pode ter o corpo mais lindo, mais sexy, mais escultural da face dessa terra. Mas se o seu parceiro quiser te trair, ele vai fazer isso. Não é um corpo bonito que vai impedir que isso aconteça. Isso foi uma das coisas que eu tenho aprendido fielmente com tudo isso que eu passei, sabe? Porque eu já tive decepção amorosa, eu já sofri muito com isso, eu já cheguei a me achar um lixo de pessoa e eu me perguntava por que eu tava passando por aquilo. Foi daí que eu decidi começar a fazer uma terapia para me ajudar a me entender melhor, para ter mais autoestima e para me livrar dessa prática da bulimia, né? E isso me ajudou bastante. Mas infelizmente eu acabei parando com o tratamento no meio do caminho. E se você estiver fazendo algum tratamento para depressão ou para compulsão alimentar, seja lá o que for, não pare no meio do caminho, não desista, tá? Não faça isso que eu fiz. Por favor, não faz isso que eu fiz, tá? Porque isso pode voltar e voltar ainda pior. Desde os meus 27 anos, eu nunca mais tive sequer um episódio de bulimia ou dessa compulsão alimentar de comer tudo de uma vez até passar mal. Eu sou muito grata à vida e de poder ter superado tudo isso e levar uma vida normal sem culpa nenhuma.
Hoje eu posso te falar que eu não sinto mais essa culpa de comer qualquer coisa, também não tenho mais essa compulsão alimentar de comer até passar mal, e a única coisa que não mudou é o prazer de comer. Isso continua e não vai mudar, que bom, né? E se hoje eu quiser comer uma pizza, eu como. Se no final de semana eu quiser comer um pedação de bolo de chocolate, eu também como e sem culpa nenhuma. É claro que tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Não dá também para comer pizza, lanche, doce todo santo dia, até porque essas coisas não fazem aí um bem enorme para o nosso corpo e lá na frente qualquer um pode desenvolver algum tipo de doença, né? Hoje eu não tomo remédio nenhum. As únicas coisas que eu tomo é, por exemplo, óleo de peixe, vitamina C, vitamina D, algumas vitaminas para pele, que são aí coisas que vão me ajudar a envelhecer melhor, né? Tudo bem que eu não tô velha, mas tá todo mundo envelhecendo, independente da idade, todo mundo tá em processo de envelhecimento, né? Eu procuro na maior parte das vezes comer uma verdura, um legume, uma fruta, uma carne, tomar bastante água também. E comer besteira é uma coisa que é essencial, eu preciso disso, isso me dá prazer e me tira também um pouco dessa rotina de comer coisa saudável, né? Eu faço exercício para o corpo umas 3 vezes na semana e de vez em quando eu faço um alongamento para o corpo só para dar uma relaxada. E essa busca pelo corpo perfeito já não é mais o meu objetivo. Eu faço isso porque eu sei que isso faz bem para o meu organismo, faz bem para minha mente. E se isso refletir por fora, ok. Mas se não refletir também, tá tudo bem, não tem nada mais que eu sinto que eu tenha que correr atrás, sabe? A bulimia, a compulsão alimentar são coisas que devem ser aí levadas a sério, sim, tá? Até porque tem vários efeitos colaterais que podem causar no organismo. Isso não é brincadeira. A bulimia, por exemplo, pode causar uma disfunção cerebral, pode afetar o coração, pode afetar também o estômago e em casos mais avançados tem aí que fazer uma cirurgia. Hoje eu vejo o quão sério é tudo isso, né? Não só isso, mas a anorexia também tá ligada com essas coisas, tá? E também deve ser levado a sério. Bom, eu espero que isso possa ter te trazido alguma luz, se de repente você estiver passando aí por algum transtorno parecido. E para quem nunca passou por isso, eu também acho que é sempre válido a gente abordar esse assunto aqui no canal, até porque a gente está sempre sendo bombardeado por esse culto do corpo magro, belo e malhado, né? É isso. Não foi um vídeo muito alegre, mas teve um final feliz e é isso que importa, né? Deixa aqui nos comentários o que você quiser. Eu espero que você tenha uma boa semana e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigada e fui!